Fala galera, aqui quem está falando é o professor Sam e hoje nós vamos ver a equação do segundo grau, tá? A gente vai entender uma equação do segundo grau e depois vamos começar a fazer a parte resolutiva da equação do segundo grau incompleta, tá? Para começar a equação do segundo grau, você vai ter uma incógnita que esteja elevado ao quadrado, por isso que é uma equação do segundo grau, tá? E você nessa ordem, como está ao quadrado, você vai ter uma incógnita elevada à primeira e vai ter uma incógnita que seria o x elevado a zero, mas ela não aparece aqui, tá? A gente diz que essa equação do segundo grau é uma equação geral que mostra quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C. O professor tem duas incógnitas aí. Não, gente, isso aqui é só a forma que você está vendo algebricamente, tá? Essas letrinhas aqui, ó, tanto A como B como o C serão números, ok? Serão números e isso é importante que você saiba sempre que o A vai estar colado com o x ao quadrado, o B vai estar colado com o x elevado à primeira e C a gente chama de termo independente, porque não tem nenhuma incógnita com ele, tá? E a gente chama eles de coeficientes e eles vão ser necessários quando a gente for fazer questões do segundo grau com elas completas pela fórmula resolutiva de Bhaskara, tá certo? Então se liga aí, o A fica colado com o x ao quadrado, o B fica colado com o x elevado à primeira e o C, no meu termo independente, não fica com letra, tá? Então, como é que a gente viria uma equação do segundo grau com um número? Seria mais ou menos assim, vou colocar qualquer número, tá? Seria menos 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a zero, tá? A gente diz que o A aqui seria menos 2, só entra um número, tá? O B seria o 5 e o C, que é o termo independente, seria o menos 3, tá? Então você já entendeu que cada letrinha dessa corresponde a um número. Quando a gente for ver a fórmula resolutiva de Bhaskara, você vai se lembrar disso, eu vou falar novamente sobre isso. E a gente vai substituir esses valores na fórmula, tá? Nas equações incompletas, você pode fazer pela fórmula. Só que se você não usar a fórmula, vai ser muito mais rápido. Beleza. Nós temos três tipos de equações incompletas. Nós temos quando o B não aparece, então a gente diz que ele é igual a zero. A gente tem quando o C não aparece, então a gente diz que ele é igual a zero. E temos quando B e C não aparecem, tá? Por quê? Porque o A não aparece. Porque se o A for igual a zero, então ele tem que ser diferente, tá? A tem que ser diferente de zero. Se A for igual a zero, ele vai anular essa partezinha aqui, então ele deixa de ser a equação do segundo grau, ficando só com a equação do primeiro grau, tá certo? Então, o nosso A sempre tem que aparecer. Quando o seu B não estiver aparecendo, então essa parte aqui do meio não vai aparecer, só tem um ax ao quadrado mais o termo independente. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Quando o C não aparece, tá vendo que não tem um termo independente aqui, ó? Nós só temos o x ao quadrado e só temos o x. E por último, quando tem B e C, que é zero, então tu não tem essa parte aqui, ó. Só fica com ax ao quadrado, tá? Vamos ver logo isso daqui, ó, gente. Não precisa fazer cálculo nesse aqui, não. Se tu vê que só tem o A, não tem o B, nem tem o C, tu já pode colocar que tanto um x como outro x serão iguais a zero, tá? Para diferenciar esse x, a gente coloca uma linha, só para diferenciar, tá? X, né, de x uma linha, x duas linhas. Eles serão iguais, sempre igual a zero. Por quê? Como ele só tem um A, quando tu passar o A para o outro lado, dividindo, zero dividido por qualquer número é zero. Então sempre x1 linha, x2 linha. Se tu ver qualquer equação do segundo grau completa dessa forma, sempre vai ser igual a zero, tá? Aí quando for só B e quando for só C, tem uma outra forma de você fazer. Se for B igual a zero, não vai aparecer o x elevado a 1, né? Só vai ser o A ao quadrado, ax ao quadrado mais C. Como é que você faz? Você passa o x para o outro lado, ficando com ax ao quadrado igual está positivo, passa negativo. Só lembrando que eu estou colocando aqui esse negativo que a gente está trocando de lado, mas essa resposta precisa ser positiva, porque a gente vai passar uma raiz quadrada, certo? Então a gente vai ver exemplos ali, você vai ver como é que é. Mas sempre você vai passar o termo independente para o outro lado. E por último não, antepenúltimo, né, você vai passar o A dividindo, como se fosse uma equação do primeiro grau. Vai ficar x ao quadrado é igual a menos c sobre A. E para finalizar, esse elevado a 2 vai passar a raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de menos c sobre A. Como é uma raiz quadrada, vocês lembram que raiz quadrada tem um positivo e um negativo, né?
Então eles vão ter valores iguais, só que com sinais trocados. Se esse número puder ser dividido, você vai ter um número inteiro. Se ele não puder ser dividido, você vai ter uma resposta fracionária. Lembrando que esse negativo aqui, provavelmente ou o C ou o A vai estar negativo também. Quando você fizer regra de sinal, vai ficar positivo e essa raiz vai existir. Lembre-se que raiz quadrada de índice par, não existe um número no radical que seja negativo, né? Ele vai ficar positivo. Já a gente vai ver exemplos ali. Quando o seu C for igual a zero, você vai colocar o termo x. Você vai colocar o termo x em evidência. Colocando o x em evidência, se eu tirei um x daqui, sobrou só o AX. Se eu tirei o x daqui, sobrou só o B. Igual a zero. Sempre quando o seu C for igual a zero, uma das suas letras, que é essa daqui, ó, vai ser igual a zero. A outra vai ser essa equação do primeiro grau, ó. Só é você fazer a equação do primeiro grau, AX mais B igual a zero. Certo? Você vai passar o B para o outro lado e depois passar o A dividindo. AX é igual a menos B, x é igual a menos B sobre A. Lembrando que isso aqui vai ser regra de sinal. Tá? Então o seu x numa linha sempre vai ser zero e o seu x duas linhas vai ser menos B dividido por A. Tá? Então bora lá. Vamos para os exemplos aqui, vamos colocar em prática isso, tá? Quando o meu B aqui no caso, ó, o meu C está igual a zero, o meu C está igual a zero. Tanto esse daqui, como esse daqui, o C está igual a zero. Quando o meu C está igual a zero, eu vou colocar o x em evidência. Não precisa colocar o número, porque aqui, ó, se você olhar, dá para colocar em evidência também o número 2, mas não precisa. Só coloca o x em evidência. Colocando o x em evidência, o que é que me sobra aqui? Ó? X vezes, se eu tirei o x daqui, sobrou 4x. Se eu tirei o x daqui, sobrou só o 2. Fecha parênteses, igual a zero, tá? Como ele está igual a zero, esse x daqui, ó, gente, já é igual a zero. Então eu boto aqui, ó, x numa linha igual a zero. A gente só precisa resolver agora essa equação do primeiro grau, ó. 4x, vou passar o 2 para o outro lado, vai ficar menos 2, depois vou passar o 4 dividindo, vai ficar x igual a menos 2 sobre 4. Simplificando por 2, o teu outro x, ó, vai ser menos 1 sobre 2. Então nesse caso aqui, ó, meu x numa linha, só para diferenciar o x, né? Meu x numa linha vai ser 0 e meu x duas linhas vai ser menos 1 sobre 2, tá? Tu olha para esse exemplo aqui, tu vê também que está faltando o C igual a 0, certo? O C no caso, então ele está igual a 0. Mesma coisa, vamos colocar o x em evidência. Se está faltando o C, coloca o x em evidência. Fica x, eu tirei um x, fica só x, menos tirei o x, sobra só o menos 5, igual a 0. Então esse x aqui, ó, já é igual a 0, certo? Então, ó, meu x numa linha e esse caso já é igual a 0. Vou ter que fazer agora, ó, essa equação do primeiro grau, x menos 5 igual a 0. Passando o 5 para o outro lado já é positivo. X é igual a 5 positivo. A gente vai dizer que o nosso x duas linhas é igual a 5 positivo. Não é fácil, gente. Se você perceber que você está faltando, coloque em evidência e faz uma equação do primeiro grau, porque o x que está fora sempre vai ser igual a 0. Tá? No caso de quando o b for igual a 0, a gente faz como se fosse a equação do primeiro grau, né? Vou passar esse 9 para o outro lado, 3x ao quadrado. O 9 estava negativo, vai positivo. O 3 vai passar dividindo, vai ficar x ao quadrado é igual a 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. Como o x está ao quadrado, eu vou passar raiz quadrada. Não existe raiz quadrada exata de 3, né? A gente vai colocar aqui, ó. X, uma linha, duas linhas, vai ser a mesma coisa, só que o sinal trocado. Então vai colocar aqui, ó. Mais ou menos. Não precisa separar. Mas se tu quiser separar, ó, fica x, uma linha, igual a raiz quadrada de 3. A ordem não importa, tá? X, duas linhas, é igual a menos raiz quadrada sobre 3. Tá? Muito simples. Mesma coisa aqui, ó. Passa ele para o outro lado. Se não tiver um número, se tiver um número 1 aqui, vai ser a raiz quadrada desse número, com sinal trocado. Então, ó, vou passar esse 72 para o outro lado, vai ficar 2x ao quadrado igual a 72 positivo. Vou passar esse 2 dividindo, vai ficar x ao quadrado é igual a 72 dividido por 2. X é igual, 72 dividido por 2 é 36.
Como é uma raiz quadrada, ó, como é um expoente de 2, vai ficar uma raiz quadrada. Então aqui tu pode dizer, ó, a raiz quadrada de 36 é 6, tu vai dizer que x uma linha é igual a menos 6 e x duas linhas é igual a 6 positivo. Então vocês perceberam que sempre, quando o meu b foi igual a zero, eu vou ter as duas raízes iguais, só que com sinal trocado, sempre. Quando o teu C for igual a zero, aqui foi B igual a zero, quando o teu C for igual a zero, tu sempre vai ter uma resposta zero e a outra resposta vai ser a resolução de uma equação do primeiro grau. Sempre, tá? E para finalizar, como eu disse para vocês, ó, aqui está faltando B e C, né? Se está faltando B e C, tu já sabe que x uma linha, x duas linhas vai ser igual a zero. Eu vou mostrar para vocês por que vai ser igual a zero. X ao quadrado é igual a zero dividido por raiz quadrada de 5, né? Foi para o outro lado dividindo. Todo número dividido por que vai dividir zero dá zero, então x uma linha, x duas linhas aí vai ser zero. Então, ó, não precisa fazer, você vai perder tempo. Para finalizar, eu já sei que vai ser zero, então já vou colocar aqui, ó. X uma linha, x duas linhas é igual a zero. Beleza, gente? Teve alguma dúvida? Deixa um comentário aí com sua dúvida, que eu vou te ajudar, tá certo? Valeu, gente!